Olá, eu sou Isabel Nogueira, sou professora, coach de crianças e coach de adolescentes. Nos vídeos anteriores eu tenho sempre enfatizado a questão da afetividade, da interação e como isso contribui positivamente e de uma forma poderosa na questão do desenvolvimento emocional e cognitivo da criança. Eu também falei no vídeo anterior sobre como a família pode estar ajudando no desenvolvimento da oralidade da criança, ao ler, ao interpretar, ao criar. Hoje eu vou falar sobre a matemática e como nós que somos pais e cuidadores podemos ajudar, estimular, incentivar nossos filhos a aprenderem matemática em situações cotidianas. Muitas vezes nós achamos que matemática é número, continha, tabuada, logaritmo, mas a matemática é um campo extremamente amplo. E nós podemos ajudar as crianças a aprender. Quando a criança tem de 2 até 7 anos, ela está num período em que é muito favorável que a gente vá ensinando a ela alguns conceitos que são para nós insignificantes, mas para a criança são bem importantes, porque ela vai estar construindo conceitos. Então, algumas palavrinhas são grande, pequeno, alto, baixo, liso, áspero, estreito, largo, fino, grosso, perto, longe, cheio, vazio, antes e depois. Também é muito importante a gente ensinar as cores, as texturas, espessuras diferentes e uma sequência de números, além de outros conceitos também que naturalmente a gente acaba ensinando. Mas eu acredito que se a gente tiver um pouquinho de foco, também a gente pode propositalmente estar ensinando. Quando a criança tem de 7 a 12 anos, ela já está construindo o pensamento dela operatório concreto. Então a gente já vai ajudar em muito se a gente estiver junto com a criança realizando atividades concretas e que ela viva aquele conhecimento. Então eu vou dar a ideia de fazer um bolo. E como isso ajuda, contribui tanto para a interação como para o aprendizado da matemática. Vamos supor então que você, seu filho ou seus filhos vão fazer um bolo. Ao fazer o bolo, a matemática já começa pela sequência das ações, porque a matemática envolve ordem, sequência, do menor para o maior. E só da gente estar trabalhando sequências assim, já está envolvendo matemática. Depois vem os ingredientes. Cada ingrediente é de uma forma, tem uma característica. E quando a gente fala em semelhanças, características, diferenças, a gente já está também trabalhando matemática. Quando a gente está vendo as quantidades dos alimentos, quando a gente percebe que cada alimento tem uma medida, né? Uns serão medidos por litro, mililitro, outros serão medidos por quilogramas, gramas. A gente percebe também que muitas vezes nas receitas as medidas não são padronizadas. Pode acontecer. Às vezes elas são medidas por xícaras. E isso é até interessante conversar com o filho. Olha, aqui não é medido na balança, né? A gente não vai pesar essa farinha, a gente vai usar uma medida de xícara. E se a gente medir com essa xícara, vai sair uma quantidade de bolo. Se a gente medir com uma xícara maior, a quantidade vai ser outra. Então ali já está até implícito que vai trabalhar uma medida do alimento, do ingrediente, que nem é padronizado muitas vezes. Depois disso tudo, a gente pode estar ali juntando, adicionando, aumentando às vezes uma quantidade de um ingrediente, diminuindo. Tudo isso tem a ver com matemática. E também a gente pode às vezes perceber que na maioria das receitas aparecem números de diferentes formas. Aparece o número natural, que é o número 1, 2, 3, né? Aparece o número fracionário, quando às vezes a gente vai pegar meia xícara de açúcar, meia xícara de farinha, quando a gente também percebe que tem números decimais, 1,5, 1,5 copo de farinha. Aparecem números às vezes até mistos, em que aparece o número natural junto com o fracionário.
Por exemplo, 1,5 copo de leite. Então, é um número misto. Mistura um número natural com um número fracionário. Olha só, então a matemática ali é total, né? A gente também pode cair numa situação de ter que aumentar a receita. E para isso, então, a gente pode conversar com o filho. Vamos ter que dobrar essa receita, dobrar os ingredientes. Porque vai vir muita gente comer esse bolo, vamos fazer um bolo maior. Então, olha só, dobrar, fazer vezes 2, aumentar ou triplicar essa receita. Vamos ter que fazer 3 vezes os ingredientes, porque vai vir muita gente, então a gente tem que triplicar todos os ingredientes, fazer vezes 3. Ou até diminuir. Olha, esse bolo está muito grande, essa receita está muito grande, vamos diminuir, vamos dividir por 2 todos os ingredientes, porque a gente vai fazer apenas metade da receita. Então, quando a gente aumentou essa receita, dobrou, triplicou, fez vezes 2, fez vezes 3, ou então diminuiu, foi para metade da receita, automaticamente, instintivamente, a gente trabalhou proporcionalidade. A gente aumentou, a gente diminuiu na mesma quantidade, na mesma proporção, e isso, então, é matemática. Quando a gente coloca o bolo para assar, a gente vai também trabalhar com matemática, porque esse tempo de forno envolve matemática, medida de tempo. Medida de tempo é minuto, hora, segundos, dia, mês, ano, tudo isso é medida de tempo. Depois, que o bolo está pronto, a gente ainda pode continuar com a matemática. Olha, filho, vamos dividir esse bolo ao meio. 50% a gente vai guardar, 50% a gente vai comer agora. Ou metade a gente guarda, metade a gente come. Olha, esse bolo vai estar bom para comer, bem gostoso mesmo, daqui 24 horas, tá? De novo a medida de tempo. Então, gente, é um exemplo simples, mas quando a gente começa a detalhar, a gente começa a perceber quantos exemplos, quantos princípios da matemática estão ali. E isso não impede também que você esteja realizando essa atividade com o teu filho menor de 7 anos. Porque, na verdade, todo estímulo é importante, respeitando o alcance de entendimento da criança, que é o que eu disse num vídeo anterior, a zona de desenvolvimento proximal. Que a gente esteja estimulando a criança, não algo que seja muito além, para que ela também não fique na situação de também não entender. Essa oportunidade de fazer o bolo pode ser para qualquer idade, né? E pode ser um momento rico para que a gente interaja até com uma intencionalidade e compartilhe momentos de aprendizagem e momentos de afetividade. Eu espero então que seja uma dica que você possa colocar em uso. Um grande abraço! Se você assistiu o vídeo, gostou, curta. Se deseja salvar, compartilhar, inscrever-se no canal. E se deseja fazer um bolo, experimentar a matemática em várias situações, esteja à vontade. E deixe nos comentários algo que te lembrou alguma coisa da matemática na sua vida cotidiana. Eu também gostaria de saber. Obrigada!